Olá! A partir de agora, você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com a senadora Simone Tebet. O nosso tema é uma análise do panorama político e o papel do Senado Federal. Esse, inclusive, foi tema também de uma parte que a senadora fez agora há pouco, antes de gravarmos, aqui no plenário da Casa. Porque esse tema, uma análise dos últimos fatos que tem impactado o país todo, o cenário político, os desafios da área econômica e qual seria a melhor maneira do Senado se colocar nessa situação, tem sido tema de reflexão dentro da Casa diariamente, né, senadora? Sem dúvida, você tem toda a razão. Não só dentro da Casa, mas uma preocupação individual de cada senador e cada senadora. Nós estamos muito preocupados com o momento político em que vivemos. Acredito que da história recente do país, nós nunca tivemos uma situação como esta. Nós já tivemos crises, mas as crises eram específicas. Ou era uma crise política, ou era uma crise econômica, ou essa crise era econômica e social, mas nunca todas as crises ao mesmo tempo. Nós temos a crise política, econômica, social, de credibilidade, se colocando em xeque a própria legitimidade do governo federal, da presidente Dilma. Nós estamos fragilizados, as instituições políticas fragilizadas, os poderes fragilizados, especialmente os poderes executivos e o legislativo. Nós sabemos aqui dentro do Senado que nós mesmos, senadores, estamos fragilizados, porque a rua pede urgência, ela clama por soluções dos seus problemas. E nós não estamos conseguindo, diante de um cenário tão devastador como esse, conseguir atender ou responder aos anseios da população. Isso me deixa, particularmente, eu que acabei de chegar no Senado, extremamente angustiada. Sabemos que tem solução, sabemos que tem gente competente no Congresso Nacional, deputados federais e senadores, sabemos que temos condições de dar uma resposta para a sociedade, mas nós não podemos perder o time. A nossa preocupação é que, se demorarmos demais, nós teremos uma situação conflitosa, uma crise política e econômica, principalmente, tão devastadora, que nós possamos aí levar pelo menos 10 anos para poder recuperar tudo aquilo que já conquistamos no passado. Há um esforço do presidente Renan Calheiros em formular uma pauta, colhendo assim, as sugestões das lideranças dos partidos para que se forme uma pauta de trabalho que ajude a alavancar o país da crise que vive. O que a senhora elenca como o necessário nessa pauta? E a senhora acredita que ela vá deslanchar nos próximos dias? Para isso é importante lembrar que já o ano passado o presidente Renan, e aí muito bem intencionado, criou a chamada Agenda Brasil. Vamos fazer o Brasil andar. Isso. E com isso nós votamos realmente até o final do ano projetos relevantes de interesse da população, principalmente um relacionado aos municípios e estados, que estabelece o seguinte: olha, se porventura se criar algum programa, alguma despesa para os estados e municípios, o governo federal vai ter que dar recursos para os estados e municípios conseguirem atender essa demanda, seja em relação a obras, serviços ligados à saúde, à educação, ao meio ambiente, à segurança pública, enfim. Essa Agenda Brasil, ela caminhou muito bem até o final do ano passado. O que, infelizmente, nós estamos percebendo é que essa Agenda Brasil hoje não é uma Agenda Brasil mais. É uma agenda hoje individual de alguns senadores que trazem, muitas vezes, interesses mais locais ou próprios ou não tão relevantes para a sociedade, para a Agenda Brasil. Então, a sensação que eu tenho é, muitas vezes, que nós estamos deixando de votar projetos importantes, atendendo aquele clamor da rua, e estamos, principalmente na área da segurança pública e da saúde. Isso que eu queria ouvir da senhora, que agenda a senhora acha que seria mais eficaz? Acho que todos os projetos que estão na casa, relacionados à segurança pública, à saúde e à educação, têm que ter regime prioritário, ainda que sejam polêmicos, que a gente derrube no plenário, mas eles têm que ser votados. O que não podemos o que acabou de acontecer na Agenda Brasil, é votar com apenas 9 senadores presentes na Agenda Brasil, quase que foi terminativo, não ia passar nem no plenário se não fosse a iniciativa de um senador, legalizar, por exemplo, o jogo de azar. Uma matéria polêmica, que não é a solução para o Brasil, muito pelo contrário, tem muita divergência em relação a isso, onde não se teve audiência pública, não se ouviu, por exemplo, os jogadores anônimos, né, que tem o problema do vício, não se ouviu a sociedade civil organizada e apenas 9 senadores falando por 81 senadores. Então, acho que nós temos que urgentemente rever a agenda da Agenda Brasil e propor para os senadores, através dos líderes, que coloquemos como prioridade na pauta do Senado, além das questões econômicas que venham do governo,
que sejam para solucionar o problema da crise, da geração de emprego e tudo mais, coloquemos como prioridade os projetos relacionados à educação, à saúde pública e à segurança pública. Senadora, até que ponto, na sua opinião, a gente está com um PIB equivalente ao de 25 anos atrás, 18% da população jovem econômica ativa desempregada, segundo sondagem da CNI, Confederação Nacional das Indústrias, 38% do parque industrial parado. O que a senhora acha que seria possível para o Congresso fazer para evitar que esse impacto seja tão grande na economia? Eu particularmente tenho uma opinião. Eu acho assim que a crise que está aí, ela é grave e ela está instalada, mas uma parte dela é fruto da instabilidade política, é fruto da sociedade, desde o trabalhador até o empresário, inclusive o empresário e os investidores internacionais, não estarem entendendo a paralisia do país no que se refere ao governo e ao legislativo. Então, uma parte dessa crise, a meu ver, ela se soluciona quando nós nos posicionarmos aqui sobre o processo de impeachment. Independentemente de sermos favorável ou não, ou contra o processo. Mas a senhora acha que essa discussão obrigatoriamente vai ter que acontecer? Sim, porque o processo já foi ele já está numa comissão especial na Câmara. Agora, assim que o Supremo, semana que vem, estabelecer qual é o procedimento, a Câmara vai decidir. Vai arquivar, não vai arquivar, mas de qualquer forma nós temos que virar essa página. Enquanto nós não virarmos essa página para dizer, olha, a presidente Dilma tem legitimidade para continuar e agir ou não, ela não tem mais condições de governar, enquanto nós não falarmos, deixarmos muito claro para os investidores, para os empresários e para os comerciantes, muito do dinheiro, pouco do dinheiro que ainda está na reserva, na poupança desses investidores, desses empresários, desses comerciantes, ele não vai ser colocado no mercado de trabalho para gerar o emprego para a população e fazer a economia crescer. Ou seja, não dá para passarmos desses próximos 60 dias na solução desta questão preliminar. Eu coloco até esta questão do processo de impeachment como uma preliminar. A partir daí, independente, volto a repetir, tenho o meu posicionamento pessoal, mas independente da decisão do Congresso Nacional, a partir do momento que nós virarmos essa página, nós conseguiremos sinalizar para o mercado internacional e também nacional de que a situação é essa e a partir daí as pessoas têm condições de fazer a sua agenda. E a senhora acha que em 60 dias Congresso Nacional consegue definir, fazer essa sinalização política? Eu acredito que a Câmara consiga dar a sinalização no que se refere à admissibilidade do processo. Não ao mérito. Ou admissibilidade ou não do processo. Mas é o caminhar. Porque ou não já fecharia a questão ali, né? É o caminhar. É isso que nós vamos aguardar até semana que vem, quarta-feira, quando o Supremo vai decidir também se encarar. Lá decide, mas mesmo que lá eles aceitem o processo de impeachment, o Supremo tem o entendimento que teria que passar por uma maioria simples aqui no Senado, o juízo de admissibilidade também. Até essas questões mais jurídicas, elas precisam ser esclarecidas. E demoram um tempo, né? No caso de se fazer as regras, ou se delimitar as regras, pelo menos uma semana, que quarta-feira que vem o Supremo diz que dá uma resposta. Depois, aí dentro dos prazos previstos ali, eu acredito que uns 60 dias dentro da Câmara dos Deputados. Sem contar que nós não temos aí a questão do domingo, das manifestações das ruas, que isso também é um fator que acaba influenciando a decisão de uma casa política como é a Casa do Congresso Nacional. O Congresso vai estar sensível ao que for, a uma interpretação do que a rua vai dizer. Nós somos representantes da população brasileira. Eu represento o meu estado de Mato Grosso do Sul e vou fazer aquilo que a população hoje deseja. O meu estado, por exemplo, ele é pró-impeachment. Né? As pessoas que me elegeram me cobram isso nas ruas e, portanto, eu já firmei compromisso com eles. Se, porventura, a Câmara se decidir no juízo de admissibilidade e vier para o Senado, eu não vou refutar a minha responsabilidade de atender aos anseios do meu estado. Tá certo, senadora. Agradeço a sua presença no nosso programa. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é uma ligação gratuita, 0800 61 2211. Agora, se você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.